Nós vamos dar sequência ao nosso culto de ensino. Nós estamos estudando essa série sobre o Sermão do Monte. E agora a gente entra numa parte, a gente começa a entrar numa parte bem interessante. A gente viu que Jesus ele vem mostrando a gente para a gente traçar o pensamento, a ideia. A gente vê Jesus, ele ensinando e explicando como o cidadão do reino dos céus ele deve ser. Quando fala que bem-aventurados, ali nas bem-aventuranças, ele fala como o cidadão do reino dos céus ele deve se comportar e como ele deve ser. E aí ele diz que agora esses cidadãos, eles têm que ser luz do mundo e sal da terra. E aí ele passa para um outro trecho, dizendo que ele fala sobre a lei, sobre a questão da palavra de Deus, da forma, e ele critica duramente os fariseus, os saduceus, os religiosos da época, porque eles ensinavam de uma forma muito, ou seja, a letra da lei, mas esquecia da essência, esquecia daquilo que realmente era para ser ensinado. E aí eles falavam e aí Jesus vem dizendo que ele não veio retirar, acabar com a lei, com a palavra de Deus. Pelo contrário, ele realça o poder da palavra, realça a beleza da palavra e, mediante isso, ele falando que a palavra, ela é muito importante e quem ensina ela tem uma importância muito grande, porque quem ensina ela errado é menor no reino dos céus, e quem ensina ela correta é o maior no reino do céu, não numa posição de destaque, maior na posição de destaque, mas maior no sentido de que é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa abençoada. Aí agora ele entra nessa parte que ele começa a dizer assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Vamos ler aqui Mateus 5, 21 até o 26. Olha o que diz. Aí ele começa falando sobre ensino sobre a ira, né? Aí aqui ele começa a destrinchar os ensinos mesmo. 21. Eu vou ler aqui na minha tradução. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, ou na sua Bíblia pode estar raca, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz ao oficial, e você seja lançado na prisão. 26. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. É o que diz Jesus. Então, ele está falando sobre o ensino sobre a ira, sobre ter alguma coisa contra alguém ou alguém contra nós. E a gente observa que ele começa, algumas traduções, talvez seja a sua assim, vocês ouviram o que foi dito os antigos, vocês ouviram o que os antigos disseram, o que foi dito aos antigos: não mate.
Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Então, os estudiosos, os ensinadores judeus, os mestres judeus da palavra de Deus, eles diziam o seguinte, que eles limitavam esse conceito de assassinato, de homicídio. Como assim? Só o assassinato físico da pessoa ir lá tirar a vida da outra. Então eles restringiam esse conceito. Então, só estará sujeito ao julgamento aquele que de fato atentar contra a vida do próximo, atentar contra a sua integridade física. Então, esse seria o pensamento e o ensinamento deles. Só que Jesus disse que, aí Jesus ele amplia esse entendimento, esse conceito. Então ele quer dizer que ele faz uma alteração fundamental sem, no entanto, mudar o padrão de Deus. Tratou das atitudes e intenções do coração, não apenas das ações aparentes. Os fariseus diziam que a justiça consistia em realizar determinadas ações. Jesus diz que o cerne da justiça são as atitudes do coração. Então, o que é para o fariseu? O que era justiça? Se vocês fizerem determinadas ações, então beleza, vocês estão praticando a justiça. E só que Jesus está dizendo que o cerne, o centro, a raiz da justiça são as atitudes do coração. Não só na literalidade do conceito ou na literalidade da palavra. Porque os fariseus eles explicavam dessa forma, e Jesus veio e começou a resgatar a essência do que Deus verdadeiramente queria dizer ao seu povo. E aí, ele trata das atitudes e intenções do coração. Então, os fariseus tinham uma lista de ações exteriores consideradas pecados. E na terça-feira passada, a gente tratou sobre aproximadamente 613, uma lista de 613 como eu posso dizer, mandamentos, exigências, a maior parte negativas e outras positivas. Então, o que acontece? Então eles tinham essas ações exteriores, eles tinham essa lista. Um exemplo da ação exterior ministrada terça passada é que os seus discípulos não lavam as mãos quando comem. Então, pela tradição, aí Jesus falou, olha, pela tradição de vocês invalidam a palavra de Deus. E aí o que acontece? Ele vai dizendo aqui, que a ira, ela sem motivo, é homicídio no coração. Jesus não diz que a ira conduz ao homicídio, mas sim que a ira é uma forma de homicídio. Então vocês vejam só que Jesus ele aprofunda bastante a questão. Não é tão simples assim. Então, você veja só que a ira ela é uma forma de homicídio. O ódio, você odiar alguém já é uma forma de você cometer um homicídio. Olha só, o homicídio começa com raiva, ódio sem motivo, incluindo ofensas, calúnias e desavenças entre pessoas. É por isso que Jesus disse que ninguém escapa do peso da lei, simplesmente abstendo-se do assassinato em si. Deus abençoe. Então você veja só que o negócio é mais estreito, né, irmãos? A coisa é mais séria. Porque a gente sabe que as palavras, elas podem e ferem muitas vezes mais do que a integridade física, né? Quando você atenta contra a integridade física. Porque, por exemplo, a pessoa que ela tem a sua vida tirada, ela
morreu, ela não sente mais nada, não acontece mais nada. Mas quando a pessoa ela não tem a sua vida tirada, ela não morre. Quando a pessoa ela não morre, se ela não liberar perdão, se ela não for curada e tratada, aquilo que foi dito contra ela, feito contra ela, vai ficar remoendo, remexendo, e a pessoa vai ficar presa naquele sentimento. Então você veja só que o homicídio de que Jesus trata não é um homicídio tão somente de tirar a vida, mas no momento que eu iro contra o meu irmão, e essa ira, ela encontra guarida no meu coração, ela encontra espaço, e ela faz morada, e ela permanece, aí eu estou matando, assassinando o meu próximo. Porque se eu tenho ira, se eu tenho ódio, eu começo a tratar o outro de uma forma negativa, de uma forma depreciativa, de uma forma que venha ferir, que venha machucar a todo instante, a todo momento. Então, eu quero ler com vocês, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3 até o 12. A gente vai ler aqui. E depois nós vamos ler 1 de João também, capítulo 3. O 2, primeiro nós vamos ler o 2. Capítulo 2, versículo 3 ao 12. Primeira carta de João está lá no final da Bíblia. E depois o capítulo 3, versículo 10 ao 16. Olha só. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre assassinato? Eu vou ler para que fique registrado, gravado aqui. Do 3 ao 12. Diz assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, versículo 7. Não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia, a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então você veja só o que diz Jesus. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. E aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. E esse ensinamento, olha como é que são as coisas. Eu estava elaborando esse material hoje, e você vê como é que são as coisas.
Eu estava finalizando esse material e de repente eu recebo uma mensagem. E aí, um irmão coloca assim, não sabia que eu estava montando esse sermão, não sabia que eu ia falar sobre isso. Aí colocou uma frase daquele Mahatma Gandhi, que foi uma pessoa muito importante para os indianos, né? Peitou ali a colônia britânica na Índia. Tem uma história muito, para os indianos, é um homem muitíssimo respeitado. E o Mahatma Gandhi, ele tem uma frase assim, ele não é cristão nem nada, mas ele falava assim: eu amo o cristianismo, mas odeio os cristãos. E ela falava assim: pastor, como que um crente, obreiro, me manda uma mensagem dessa, pastor? Olha que absurdo, como que pode um negócio desse? Aí eu mandei a foto do cabeçalho aqui da mensagem, falei: olha aqui o que a gente está elaborando, e mande ele ler. Eu mandei isso aqui, 1 de João 2, 3 ao 12, João 3, do 10 ao 16. Então, se eu digo que eu amo o cristianismo, mas eu odeio meus irmãos, a própria Bíblia diz que está na treva. A gente tem que saber e entender que nós devemos amar o nosso irmão, e a Bíblia ainda vai mais além, a gente ainda tem que amar o inimigo. Por isso que o cristianismo é algo estreito e algo refinado. Mas a gente tem que entender que tem a questão da afinidade. Tem pessoas que têm mais afinidade uma com as outras, mas não significa, mas essa afinidade, ela não pode ir para o sentido de eu não amar mais, eu não querer saber mais. Não é nesse sentido. Porque você tem mais afinidade. A gente sabe que a gente tem mais afinidade com pessoas. Tem pessoas que são mais próximas do que nós. Mas isso também não pode significar que eu deixo de amar mais do que a outro. Então a gente não pode levar para esse extremo também, mas tem a questão da afinidade. E o próprio apóstolo João, que era considerado o apóstolo do amor, ele fala que quem ama, que diz que ama, que odeia o seu irmão, não está na luz, está nas trevas. E o mandamento é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui Jesus está aprofundando mais ainda o amar ao próximo como a ti mesmo. E o tema dessa mensagem, embora seja Sermão do Monte, mas eu intitulei da seguinte forma: não sejam assassinos de teus irmãos. Nós não podemos ser, em hipótese, assassinos dos nossos irmãos. Nós, pelo contrário, nós temos que ser amigos uns dos outros. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. É o que a Bíblia diz. Ó, como a gente sabe de qual é salteado, ó, quão bom e quão suave é que os mãos vivem em união. Tarará, tarará. A gente sabe as palavras assim, até de cor e salteado. Mas a gente está vendo que o homicídio começa com a raiva e o ódio, sem motivo, incluindo ofensas, calúnias e desavença entre pessoas. E por isso que Jesus disse que ninguém escapa do peso da lei, simplesmente abstendo do assassinato em si. Não, eu não sou assassino, eu não matei ninguém, não fui condenado pelo artigo 121. Mas como é eu e você com o próximo? Como é eu e você dentro de casa? Como é eu e você no trânsito? Como é eu e você nos lugares? É por isso que a gente tem que estudar a palavra. Porque nós estamos num processo, nós estamos num trabalhar do Espírito Santo de Deus. E é meditando na palavra, não é lendo a palavra. É meditando como nós estamos fazendo, porque nós estamos versículo a versículo trabalhando. Então, é esse meditar que faz com que eu e você aprenda mais e cresça mais espiritualmente. E aí, porque a palavra de Deus, ela vem e confronta, e ela tem que confrontar cada um de nós. Então, Jesus ele está dizendo: olha, vocês ouviram o que foi dito,
Não mate, se cometer homicídio estará sujeito a julgamento. Aí agora ele diz no versículo 22, de Mateus 5, 22. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o fogo de inferno, inferno de fogo. Coisa séria. Irmãos, esse estúpido, louco, é você taxar alguém de rebelde. É uma palavra de, tipo assim, eu cuspo em você. Ela tem esse sentido na origem dela. A origem dessa palavra raca, talvez na sua Bíblia pode estar escrito raca. Quem tem a Bíblia que está escrito raca? Presbítero Manuel. Tem Bíblia que está escrito raca. Essa palavra raca, ela tem uma origem lá na língua aramaica, na língua antiga, ali do povo hebreu, dos povos semíticos, ali para trás, bem para trás. Que significa tipo assim, eu cuspo em você. Chamar, o escritor William Barclay, ele diz que chamar alguém de raca era o mesmo que chamá-lo de estúpido, idiota, imprestável. O autor ressalta: a ira persistente é má. Piores ainda são as palavras de desprezo. Mas o pior de tudo é a malícia que destrói o bom nome do próximo. O homem que é escravo de sua ira e se dirige ao próximo com palavras de desprezo, destruindo o seu bom nome, pode nunca ter assassinado alguém, mas em seu coração é um assassino. Isso é muito sério, irmãos. Aí eu posso dizer, mas pastor, eu iro. Eu também iro. Eu também não posso chegar aqui e dizer para vocês que eu sou super crente, que eu sou isso, aquilo, outro, né? Transparecer uma coisa. Mas há uma diferença de como lidamos com essa ira. Como lidamos com essa situação. O que diz em Efésios? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, aqui está dizendo que a ira persistente é má. Piores ainda são as palavras de desprezo. Aquela pessoa que está cheia de amargura e ódio no coração, como eu disse um pouco antes, ela só vai se dirigir a outra só com palavras despreciativas. Você não presta, você não serve para nada, você é um estúpido, você é um idiota, você é um imprestável. Ou seja, está sempre insultando o bom nome daquela pessoa. E Jesus está dizendo que isso está sujeito, basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém, corre o risco de ser levado a tribunal. E aqui, nós temos um julgamento diante de Deus, que Deus julga as nossas ações, as nossas palavras, mas também hoje, dependendo do que falamos, as pessoas levam as outras aos tribunais também. Você me xingou, você me expôs e tal. E a outra vai para os tribunais. E aí, olha só, ele fala que estará sujeito, quem chamar alguém de louco corre risco de ir para o inferno de fogo. Moisés, em Números capítulo 20, se eu não me engano, esse é o versículo 3, é aquele episódio que Moisés bate 2 vezes na rocha, e aí ele chama aquele povo de rebelde. Isso custou a não entrada de Moisés na terra de Canaã. Arão e Moisés não entraram na terra de Canaã. Eles chamaram aquele povo de rebelde. E Deus
não aceitou a entrada dele ali no reino na cidade, na terra prometida, melhor dizendo. E o que é esse fogo de inferno? Vale de Rinom, o que é isso? Estará sujeito ao fogo do inferno. Aqui fala sobre o vale de Rinom, um vale estreito e escuro, ao sul da cidade de Jerusalém, onde o fogo queimava continuamente. Antes, os judeus idólatras haviam usado o vale para sacrificar os seus próprios filhos ao deus Moloque. Deus Moloque, sabe como é que era o deus Moloque? Era um deus feito, se eu não me engano, feito de bronze, e ele era aberto no meio, e lá dentro tinha uma brasa incandescente, e aí eles sacrificavam as crianças jogando ela nessas brasas, sacrificando a esse Deus, a essa divindade. Então, mais tarde, o lugar foi usado como monturo da cidade. Além do lixo, ficava fora da cidade, né? Além do lixo, eram jogados ali os corpos dos animais e dos criminosos. O fogo que queimava o lixo subia continuamente do vale, e por isso o lugar se tornou símbolo do inferno. Antes era o lugar no qual os cananeus queimavam seus filhos em sacrifício a Moloque. A Geína tornou-se o símbolo do castigo futuro. Tem alguns livros, alguns estudos, algumas palavras que usam esse termo Geena, ou Guiena, que é sobre Rinom, sobre esse vale que ficava ao sul de Jerusalém, fora da cidade, porque essas coisas tinham que ficar fora da cidade, porque isso eram coisas impuras, né? E aí, Jesus está dizendo que alguém tiver uma ira persistente, insultar, esculhambar, menosprezar, tratar de imprestável, ele corre o risco de ir para o fogo do inferno, para o vale de Rinom, um lugar onde o fogo não se apaga, como está aqui dito. Então, vocês vejam que a coisa é muito séria. Como Jesus está tratando sobre a questão de como eu devo me comportar com o meu irmão, com o meu próximo. E aí ele continua, versículo 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Aí eu te pergunto, se eu fui ofendido, quem me ofendeu tem que vir a mim pedir perdão? Alguém me ofendeu, esse alguém tem que vir a mim pedir perdão? Sim ou não? Sim. Justamente. Pela lógica, é essa. Quem nos ofende, não, se quiser que ele venha pedir perdão. Mas olha o que Jesus... É por isso que eu falei, desde, se vocês lembram, lá no começo, lá das bem-aventuranças, que o Hernandes Dias Lopes, ele diz que o cristianismo ele é uma pirâmide invertida, né? Porque as coisas de Deus muitas vezes contrariam a lógica. E, olha só, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixa a oferta ali no altar e vá reconciliar com a pessoa, então volte e apresente sua oferta. Então está dizendo que se alguém tem algo contra você, você vá. Olha só.
e não espere. E é justamente esse sentido, você pegou o negócio. Aqui é um sentimento de urgência, de não esperar. Diga. Então, o que acontece? A gente foi ofendido, a gente tem que ir. Claro, se a gente ofende também, a gente tem que ir. A gente é obrigado a ir. Mas aqui, pela lógica, é interessante que ele inverte o sentido da coisa, né? Não você me desculpa, você me perdoe alguma coisa e tal e coisa, porque você fez a sua parte, você demonstrou que você quer ir para o céu, você demonstrou, e é uma forma de muitas vezes você torcer aquele coração duro. Justamente, irmãos, nós não temos que ser lixo desse sentimento, dessas coisas não. Tem pessoas que têm mais facilidade para lidar com isso, tem outras que não. Isso é fato. Então, se você tem facilidade, amém, glória a Deus, mas se você não tem, primeira coisa, buscar o Espírito Santo de Deus para te confortar, te consolar e te ajudar a liberar isso. Porque, como o Manuel falou, quem se prejudica somos nós. A gente se prejudica. Muitas vezes a pessoa, isso eu nunca mais ouvi, isso eu nunca mais tive contato. Ore a Deus, libere perdão você com Deus. Se você tem a oportunidade de ir ter com essa pessoa, e o texto está dizendo de ir ter com ela, aí você vai. Mas se acontecer um fato ou coisas que não tem como haver esse reencontro, aí é na oração, na humilhação, no pedido de perdão. E aí quando Deus te perdoar, você vai sentir paz sobre aquilo. Não é que assim, quem me ofendeu vai passar uma borracha, vai apagar da minha mente, acabou. Não é assim. Muitas vezes a gente lembra, e lembra sim. Mas aquilo, como eu vou saber que eu já fui perdoado ou liberei perdão? É quando aquilo vem à minha mente, ou quando eu vejo algo, vejo a pessoa, aquilo já não mexe mais com o meu sentimento. Quando aquilo não mexe mais com o meu sentimento, então eu tenho a certeza de que eu estou em paz. Que eu estou em paz comigo e com Deus. É esse o sentido. Então, a oferta, olha só, irmãos, a coisa é tão séria que a Bíblia, o texto bíblico diz que a oferta de Caim não foi aceita porque Caim era do maligno e suas obras eram más. E ele matou o seu irmão. Então, é uma coisa muito séria. Deus não aceitou aquela oferta. Irmãos, aqui eu não sei, mas lá na Cadmiel, rapaz, eu vi muita gente cair endemoniada por causa de ódio, rancor, o trem escondido lá dentro do coração. E de a pessoa começar a falar, soltar, se liberar e endemoniar e aquela coisa toda. Isso é muito sério, né? Então, vamos colocar para fora, vamos botar para fora e tudo. E ser livre. Jesus nos chamou para a liberdade, não com liberdade sem responsabilidade, né? Mas uma liberdade, ou seja, que nós somos libertos da condenação do pecado. Por que a gente vai ficar se aprisionando em certas coisas que não vai trazer nada para a gente? Então, olha só, a oferta agradável a Deus precisa vir de alguém que tem o coração livre de ofensa e mágoa.
Reconciliar-se com os desafetos deve preceder a oferta no altar. Primeiro Deus aceita a vida do adorador, depois a sua oferta. Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, esse homem tem não sei quantos mil sermões publicados. Ele diz que a regra é o seguinte: primeiro as pazes com o homem e depois a aceitação de Deus. Então o que acontece? Primeiro Deus aceita a vida do adorador, depois a sua oferta. O que acontece? Vamos supor, um exemplo aqui do ofertório, aqui, na hora do ofertório. Beleza, você vai depositar ali aquela oferta, Deus vai te abençoar, vai. Mas Deus, Ele está contemplando como está sendo aquela sua oferta ali, na obra de Deus. Como você está se oferecendo na obra de Deus. Porque primeiro, Deus aceita a vida do adorador. Então primeiro o adorador, ele tem que estar limpo. Muitas vezes as pessoas ficam: Deus me enche com teu espírito, me renova. Mas como é que vai entrar algo divino se está cheio de rapina, de coisa carnal no nosso coração? Uma coisa tem que sair para o outro entrar. Então não tem como dividir o negócio. E aí o que acontece? Deus aceita a nossa vida e depois a sua oferta. Igual, por exemplo, a pessoa ela vem: eu vou dizimar e ofertar porque eu vou fazer uma gambira com Deus, Deus vai me dar 100, Deus vai me dar 1000. Rapaz, se vier com esse sentimento, fique no seu banco, fique lá quieto, não venha não, porque Deus já está sondando teu coração. Se tu vier, ainda fica pior ainda a coisa, né? Bom que a igreja, a receita da igreja aumenta, né? Mas aqui nós estamos falando de atitudes do coração, de motivação certa, de sentimento e conduta certa. Olha só, Jesus ensina que o culto religioso perde o valor se são erradas as nossas atitudes para com os nossos semelhantes. A base dessa ideia é: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 de João 4:20. Abre aí. 1 de João capítulo 2 que a gente leu, capítulo 3. Enquanto você abre 4:20, eu vou para o capítulo 3 aqui, que no começo eu fiz menção e acabei que eu não li, né, para vocês. Deixa eu só voltar meu estudo aqui, para pegar direitinho aqui para vocês. Quem achou 4:20, segura aí. Eu vou ler o 3, do 10 ao 16. Olha só. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então aqui ele está dizendo, há uma diferença: os que são filhos de Deus e os que são filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Isso não sou eu, irmãos, isso é a palavra de Deus que está nos confrontando. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, eu citei para vocês, e matou a seu irmão. E por que causa matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha só, como é que a gente sabe que passamos da morte para a vida? Quando eu amo meu irmão. Porque quem não ama seu irmão permanece na morte. Porque quem não ama, ele ainda continua morto nos seus pecados e delitos. Ele não experimentou vida. Porque quando ele experimenta a vida de Deus, aí ele experimenta o amor de Deus. E ele fala: cara,
Eu que não prestava, não valia um vintém furado, Jesus me amou, me perdoou. Uma questão de? Sim. Ela precisa se libertar. Ela precisa ser tratada, precisa ser curada. Tem pessoas que experimentaram o amor de Deus, tiveram uma caminhada e por circunstâncias da vida, ou alguma circunstância, ela acabou se prendendo e passou a ficar presa nesse sentimento. Aí é que Jesus, ele liberta. Olha só, versículo 15: qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Rapaz, é por isso que a Bíblia fala que ninguém vai ser salvo por obra, vai ser salvo pela graça, vai ser salvo por aquilo que realmente habita dentro dele. Porque você está vendo que a capacidade humana, ela não alcança esse padrão. O ser humano por si só não alcança esse padrão. E eu costumo dizer, quando Jesus ele deixa essas palavras, não é porque ele está colocando uma coisa inalcançável. Quando Jesus ele deixa escrito para nós, é porque é possível e é o desejo dele que isso seja verdade em nós. Quem está com 4:20? 1 de João 4:20 aberto aí. 4, versículo 20. Pode ler, quem achou? Porque o homem, o ser humano, é feito à imagem e semelhança de Deus. E Cristo, ele veio restaurar essa imagem e semelhança perdida no Éden. Então Jesus disse, quando é que vocês me visitaram, me viram nu e tal, toda essa coisa. Aí quando ele fala lá, quando você deu de beber, quando você visitou nos presos, quando você deu de vestir, aí você estava me vendo. Então você veja só que, se alguém diz eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. A sua tradução fala de aborrece. No nosso entendimento do nosso português, aborrecer é quando, vamos supor, eu falo uma palavra para o Rena e ele se aborrece comigo, fica aborrecido. Mas aqui não, o sentido correto é odeia. É aquele sentimento instalado no coração. Porque aborrecimentos a gente passa. Mas a coisa, ela não pode permanecer, ela não pode ficar, ela não pode enraizar, ela não pode tomar proporções. Que aí a coisa fica estreita. Aí olha só. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10. Não é conveniente que estas coisas sejam assim, diz Tiago. O homem que verdadeiramente adora a Deus não pode, ao mesmo tempo, detestar o homem, o ser humano. Para que tenhamos paz com Deus, precisamos de paz com os homens. Precisamos. O que diz Hebreus 12:14? Seguir a santificação e a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a igreja não é isso aqui, ó. Não é essa edificação. Isso aqui é um templo. Isso aqui é uma construção. A gente lida porque, como instituição,
é uma igreja, mas para Deus, primeiramente, igreja somos nós. É a reunião dos crentes. É a igreja invisível, universal e o corpo místico de Cristo. Então, essa é a igreja invisível. A igreja visível é esse templo, essas 4 paredes, essa edificação. E muitos se apegam mais à edificação do que se apega ao ser humano de uma forma geral. Então, o que acontece? A gente vem para cá para adorar a Deus. A gente vem para cá para juntos glorificarmos a Deus com entendimento. A gente vem para cá para termos um momento de comunhão e edificação uns com os outros. Então, essa é a importância, né, de termos paz com Deus e paz com os homens. Paulo diz, segundo aos Coríntios capítulo 5, Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo a humanidade. Até Deus quis que o ser humano fosse reconciliado. Imagine nós que temos que buscar reconciliação. Primeiro, a gente não tem que viver no litígio, na briga. Porque Jesus quer o quê? Paz e comunhão. Mas se caso houver o litígio, a confusão, a discórdia, aí ele está falando, deixa e vá se consertar. E vá se consertar. Quem trazia a oferta, esperava que o sacerdote viesse recebê-la de suas mãos. O sacerdote, tendo-a recebido, oferecia-a sobre o altar. A oferta indicava o desejo do ofertante de receber o perdão de Deus e adorar ao Deus da bondade que perdoa o pecado. Então o adorador vinha, a pessoa vinha com o sacrifício, com o seu animal, com a sua capacidade financeira, e ele oferecia para o sacerdote, e ele pegava o sacerdote, oferecia sobre o altar. Então, a oferta indicava o desejo do ofertante de receber o perdão de Deus e adorar, que perdoa o pecado. Mas se eu vou com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de rapina, Deus não abençoa, irmãos. Deus não abençoa. Pode o pregador suar o paletó e pôr a mão e orar, e orar, e orar, e orar, e orar, e orar. Se a pessoa ficar com aquele negócio retido assim, Deus não vai receber. Deus não vai receber. Olha só, deixa a tua oferta. A reconciliação com o irmão é mais urgente do que o ritual e o culto no templo. Ou seja, deixa e vai, é o sentido que o Manuel falou no começo, é de urgência. Ou seja, aquilo tem que ser resolvido o quanto antes. Não pode ficar, passar e ir. Não, você já se mata. Olha só, interessante, Davi, quando ele taca aquela pedra no Golias, ele vai lá e arranca a cabeça do sujeito. Agora não, agora realmente o trem está morto, agora o camarada está morto. E assim somos nós. Aconteceu alguma coisa, já corre, já vai lá, reconcilia, tenta resolver aquela situação, para que não haja uma barreira entre você e a pessoa. E olha só, pois sem essa reconciliação, o culto seria uma hipocrisia. A reconciliação humana deve preceder a reconciliação divina. Olha que interessante, para recebermos a reconciliação, o perdão divino, tem que haver primeiro o perdão humano. Mateus capítulo 6, versículo 15, a oração do Pai Nosso. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha só. Na igreja, é por isso que na igreja primitiva era comum o costume de corrigir as discórdias entre membros antes do ritual da ceia.
Antigamente era comum, né, as pessoas também virem à frente, pedir perdão, reconciliar. Hoje, o problema é que muito disso tem se perdido. E hoje, se alguém fizer isso, muitos podem ir lá. Não falei que estava em pecado? Não falei que tinha um trem? Ao invés da gente falar assim, caramba, essa pessoa foi lá, essa pessoa pediu perdão, ela rompeu com aquilo, glória a Deus. Aí muitas vezes a gente fica, não te disse, Renan, que fulano está lá, assim, tal, te falei que o negócio era desse jeito. Aí, ó, olha aí, ó, tá vendo? Jesus trouxe à tona, não ficou nada escondido, olha aí. A gente é o primeiro a querer tacar pedra, né? E, portanto, os princípios a serem observados são reconciliação antes do sacrifício ou culto formal, misericórdia antes do rito, moralidade antes da religiosidade, afeição filial antes do dever, perdão pessoal antes do perdão divino, corretas relações humanas antes de corretas relações com Deus, honestidade e bondade para com os homens antes do recebimento da bondade de Deus. Sermão do Monte, as bem-aventuranças, falou: bem-aventurado isso, porque receberá isso. Bem-aventurado isso, porque alcançará isto. Então há uma condicional. E aqui está dizendo, primeiramente, tudo tem que ser organizado. Tudo tem que ser. A gente gosta de falar assim, está ligado no céu, está ligado na terra, né? Mas ali é um contexto de perdão entre irmãos. Aí a gente pega aquele versículo isolado e quer fazer ali, né? Está ligado. Mas por que está ligado no céu e na terra? Porque se o irmão peca contra mim, eu chamo ele, converso com ele. Se eu não ganhar ele, eu chamo mais outro, e aí, como testemunha, porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas, de acordo com a lei do Antigo Testamento, a palavra será validada. Beleza, com 2 ou 3 testemunhas não resolveu, agora você expõe diante da igreja o caso. E aí o que for ligado na terra será ligado no céu. Aí haverá uma concordância, né? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, vamos lá, 25. Jesus. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz ao oficial, e você seja lançado na prisão. Enquanto estáis com ele a caminho, olha só essa expressão, quando você está a caminho, né? Lucas usa uma expressão forte. No Evangelho de Lucas ele fala assim, de arrastar para o tribunal, né? Puxar a força. O quadro, pois, é o de um homem que força o outro a comparecer perante o juiz. O devedor poderia concordar com ele no caminho, mas não depois de comparecer ante o juiz. Seria bom agir assim, mas Cristo não apresenta uma moral conveniente, mas uma moral de ação e justiça. A ideia da moral em si mesma é boa, isto é, concordar com os inimigos antes mesmo em particular é válida, para não ficar sujeito à lei civil. Paulo censurou o litígio entre os irmãos da igreja de Corinto, né? Jesus censurou a mesma coisa com o inimigo, se isso puder ser evitado. Então, o que é que Jesus está dizendo? Olha, quando vocês estiverem a caminho do tribunal, resolva logo as suas diferenças, para que a coisa não chegue até o tribunal. E o que tem de crente, levando crente no tribunal, nas cortes e por aí vai, o crime não, irmãos, crime ele tem que ser denunciado.
crime ele tem que ser, né? E tal. Mas se for uma situação que é passiva de você resolver com alguém, eu já perdi valores que poderia levar a pessoa na justiça, mas amém, glória a Deus, está abençoado em nome de Jesus. Eu quero viver a minha vida sossegada, eu quero viver a minha vida tranquila. Não tem aquele ditado? Mais tem Deus para dar que o diabo para tomar? Não tem esse ditado? Então, eu já perdi valores e valores assim. A promotora simplesmente passa por cima daqueles papéis, a juíza também, aí fala, não, ela não deve nada. E aí, para não ficar, porque elas viram que tinha irregularidade, sentenciou a pessoa numa quantidade X. Olha só. Mas sabe o que eu ia fazer? Não, esse aqui pode falar aberto. Aqui. Sabe o que eu ia fazer? Olha só como é que... Deus até hoje tem nos abençoado. Deus tem feito milagre, porque a gente vive pela fé. Entendeu? Vive pela fé. Então o que acontece? Olha só. Aí eu tive um sonho, e é engraçado, Deus me mostra muita coisa em sonho. Eu chegava com uma bandeja bem na porta da casa do meu pai, né? E eu via aquela casa, né? Aquela coisa, e eu olhava assim, olhava. E eu ia entregar essa bandeja. Aí ninguém me recebeu. Aí eu falei, se quer saber, eu vou me embora. Aí na hora que eu virei as costas, Deus falou comigo que eu ia entregar de bandeja. Porque eu falei para minha esposa, eu não quero saber mais desse negócio não, eu vou abrir mão, parece que está mendigando essas coisas e tal. Ela falou assim, não, tu não vai abrir mão de nada, porque você não está pedindo nada do que é seu por direito. Você não está brigando com ninguém. Então eu não concordo, você não vai abrir mão de nada. E aí Deus me deu o sonho, aí eu fiquei calado e deixei. Aí falei com a minha advogada, falei, não precisa nem...
Deus pode fazer essas coisas, né, irmão? Então, sei lá, Deus é Deus, né? Porque aí tem hora que a gente se apega em umas coisas, parece cachorro que não larga o osso, quer morder o osso. E uma das coisas que o presídio me ensinou muito é sofrer o dano, para lá na frente você ganhar. Você sofre o dano aqui agora, mas lá na frente você ganha. E eu vi muita gente sofrer por causa disso. Então, e aí você resolve, corre. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Os irmãos perdoam, eu vou passar um pouquinho, mas eu preciso concluir isso aqui. Não, porque você vê, 4, 5 versículos, a gente está um tempão aqui. Você vê a profundidade dos ensinos de Jesus. Você vê que o negócio não é assim, sabe? Não, o negócio é sério, o negócio é profundo. E por isso que é maravilhoso estudar a palavra de Deus, irmãos. Eu fico maravilhado. Aleluia. É algo fantástico, irmãos. Porque vocês já repararam, irmãos? Eu estou procurando aqui, eu estou falando, mas estou procurando. Vocês já viram que a beleza da palavra de Deus, quantas e quantas pregações você já viu naquele mesmo versículo e a pessoa traz de modo diferente? Porque é um tesouro inesgotável, irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 diz: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo está dizendo, olha, vocês têm que resolver entre vocês. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Rapaz, Paulo está dizendo que os crentes junto com Cristo vão reinar e julgar as coisas e as pessoas. Agora ele está dizendo, será que vocês não se dão conta, será que vocês não conseguem resolver essas coisas entre vocês, para não escandalizar o nome de Jesus? Então, 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida, nós vamos julgar Satanás e os seus anjos caídos. Será que a gente não consegue julgar as coisas do dia a dia? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Então, ele está dizendo para vocês terem a capacidade, o discernimento de resolver as coisas. Olha só. E a prisão não é uma referência simbólica ao purgatório, como alguns interpretam. Purgatório é aquele lugar, né, está ali no purgatório, a gente acende uma vela, faz umas orações, umas rezas, aí ele sai daquele estágio e passa para o outro. Não, isso é um ensinamento errado. Morreu, acabou, meu amigo. Ou é Deus ou é fogo do inferno. Aqui está querendo dizer que vai para a prisão no sentido de complementação na sentença, de que vai ter que pagar. Aí, para finalizar, eu lhes digo a verdade: você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Centavo, pequena moeda. A moeda, ou na sua Bíblia está ceitil ou quadrante. A moeda do Romanos, quadrans, tinha pouquíssimo valor, porquanto era a sua menor moeda. Portanto, centavo é boa tradução. Na passagem de Lucas 12:59, é usada a palavra para moeda, lepton, que significa metade do valor do quadrans, do romano. Ou seja, a ideia é que é do cumprimento total do dever, sem qualquer interferência da bondade ou da misericórdia. Então, irmãos, nós não podemos ser homicidas e matar o nosso próximo com ódio, com palavras, com atitudes, em hipótese alguma. Porque vocês ouviram o que foi dito: não matarás. Porém eu vos digo
que se você tiver alguma coisa contra alguém, alguma coisa, deixa. Te conserta primeiro, te reconcilia primeiro consigo mesmo, com o seu próximo, e aí você vai. Porque se você não acertar as suas diferenças, você será entregue ao acusador e ao juiz. E o juiz a um oficial, e você será lançado na prisão. Então, enquanto não for resolvido, e como nós dissemos aqui, a pessoa ela fica presa, porque ela não resolve. Ela só é solta da cadeia quando ela resolve alguma coisa pendente contra o próximo. Amém? Então, essas são as palavras de Jesus para nós nesta noite, em nome de Jesus. E o negócio é estreito. Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós. Amém? Só reforçando, amanhã nós temos círculo de oração. E à noite, a partir das 20 horas, nós temos reunião ministerial, obreiros, líderes e membros. Tá? Nós vamos tratar diversos assuntos: festa do Real, painel acústico, missões urbanas, acolhimento. O missionário Maciel vai estar aqui, vai dar uma pincelada sobre missões urbanas rapidamente, porque nós vamos implementar, já estou adiantando aqui, né? Nós vamos implementar um treinamento de missões urbanas aqui na igreja, e o Ezequias, se der conta de chegar, que ele tem aula, ele vai falar um pouco sobre acolhimento, e nós vamos aproveitar essas pessoas para nos ajudar, nos ensinar e absorver a experiência de cada um. E a gente vai tratar vários outros assuntos relacionados à obra de Deus, amém? Fique de pé em nome de Jesus. E nós temos a nossa campanha quinta-feira. Irmã Alaide vai dirigir o trabalho quinta-feira, e a irmã Márcia do pastor Jurandir vai ministrar a palavra de Deus, amém? E aqui é assim, você vai ter liberdade de ministrar, de dirigir, de cantar, de fazer, porque somos nós que fazemos a obra. Vamos orar? Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Pai, graças te dou, Senhor, pela vida dos teus servos, pela vida dos teus filhos que vieram nesta noite receber a instrução da tua palavra. Te louvamos, a Deus, pela vida daqueles que também receberam a instrução através desta transmissão. Pai Santo, continue abençoando, continue fortalecendo e dando graça, meu Deus. Pai Santo, sê conosco para a glória do teu santo nome, Senhor. E ajude-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cumprir a tua palavra. Meu Deus, a tua palavra nos confronta e nos exige algo, meu Deus amado, que contraria até a lógica humana, mas o Senhor é quem nos ajuda, é o Senhor quem habita em nós, é o Senhor quem nos conduz. Pai Santo, sê com o teu povo, sê com a tua igreja, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.